Que a graça e a bênção do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Estamos aqui para continuar mais uma vez o propósito de lermos o livro de Provérbios. E hoje vamos iniciar o capítulo 4. E eu queria te dizer algo antes de nós começarmos a meditar no livro de Provérbios. O que nós estamos fazendo é um propósito. E o que acontece? Na vida nós temos que ter um propósito. A gente somos movidos por propósito. O que acontece na maioria das vezes é que acabamos mentindo para nós mesmos com respeito ao cansaço, com respeito ao sono. Quando a gente não tem um propósito, isso significa dizer que qualquer caminho serve. É isso que faz com que a vida de muitas pessoas fique estagnada, espiritualmente, financeiramente, sentimentalmente, em todas as áreas da vida. A gente acaba mentindo para nós mesmos. Quando a gente chega cansado, a gente fala, poxa, eu estou cansado demais, trabalhei, Deus entende. Amanhã eu vou ler a Bíblia, amanhã eu vou ouvir a mensagem. E vem amanhã, depois da manhã, e a pessoa não lê. Ela fala, é igual o exercício físico. Eu preciso emagrecer, segunda-feira eu vou na academia e nunca vai. O ano que vem eu começo e nunca começa. Então nós contamos muitas mentiras para nós mesmos. E nós acabamos nos enganando e acabamos, por fim, atrasando o nosso próprio propósito e atrasando assim a nossa vida. E sem propósito nós não vamos chegar a lugar nenhum. Temos que ter um propósito. Então fique firme nesse propósito. Leva a palavra de Deus a sério. Medita junto. Vamos firme terminar esse capítulo e no final sermos mais abençoados e mais fortes do que estamos agora. Amém? Então vamos começar? Capítulo 4 fala assim: Ouve, filhos meus, a instrução do Pai. Prestai atenção a fim de alcançardes o discernimento. Porquanto o ensino que vos ofereço é excelente. Não despreze a minha doutrina. Quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais e muito especial para minha mãe, meu querido pai me ensinava dizendo: retém em teu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverás feliz. Esse foi o segredo de Davi para Salomão. Em algumas passagens da Bíblia, segundo Crônicas, Reis, nós vamos encontrar Davi chamando Salomão e dando instruções para Salomão. Você vê que aqui, como Salomão tinha um carinho por Davi. Obviamente, lógico, ele era seu pai. É claro que Salomão ele cometeu muitos erros, mas a própria Bíblia fala dos erros dele, mas também deixa aqui a instrução que fez com que ele se tornasse o homem mais sábio da terra naquela altura. E ele não deixa de ser também um exemplo e um modelo de fé, apesar dos seus erros. Na verdade, todos os homens da Bíblia erraram, apresentaram os seus erros. Mas mesmo assim Deus mostrou e deixou eles como modelo e exemplo de fé. Isso não quer dizer que nós podemos errar. Isso quer dizer que nós estamos sujeitos a erros, mas que nós temos que seguir o seu exemplo de fé. Mas voltando, Salomão foi muito instruído por Davi. Davi foi um grande rei. E ele deu muitas orientações para que Salomão tivesse um reinado feliz. E de fato teve, seguindo as instruções de Davi e também seguindo a direção de Deus para a sua vida. Duas coisas que me chamou a atenção aqui nesses versículos, que eu gostaria de tratar com você, é a palavra discernimento e a palavra doutrina. Então, o tema dessa mensagem aqui que nós vamos falar é sobre a
o discernimento e a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus. Qual é o significado de discernimento? A própria Bíblia fala sobre o dom de discernimento. Nós temos que buscar esse dom de discernimento, pedir o discernimento para Deus. Discernimento entre saber o que é certo e errado, do falso e do verdadeiro. Eu tenho aqui algumas referências que eu vou ler para você, para que a gente possa sempre pedir para Deus adquirir discernimento. Nós temos que ter discernimento antes de julgar qualquer pessoa, antes de julgar qualquer igreja, antes de tomar qualquer decisão vinda do coração, seja fazer um negócio, seja para casar. Nós precisamos ter esse discernimento se aquilo é de Deus ou não, se aquilo vai fazer bem para a gente ou não. Quando a pessoa não tem discernimento, ela acaba sendo enganada pelo seu próprio coração. Quando ela não tem discernimento, ela acaba sendo enganada por demônios, por pessoas sendo usadas pelo mal. Por isso a importância de saber discernir se aquela palavra que vem da boca daquela pessoa, aquela amizade que está encostada em você, as decisões que estão pedindo para você tomar, a pessoa precisa ter discernimento se de fato elas são de Deus, se elas vêm de Deus. Eu separei aqui uma referência bíblica, eu vou deixar embaixo, depois para você meditar, está em Provérbios 5, no capítulo 5 de Efésios 5, Novo Testamento. E o versículo é 8 até o 10. Ele fala assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, a epístola escrita a Efésio, aqui Paulo ele diz que nós temos que ter discernimento para que a gente possa agradar a Deus. Jesus ele falou sobre a árvore. Conhecereis a árvore. Se os seus frutos são bons, então é árvore boa. Se seus frutos são maus, são ruins, então a árvore é má. Isso é discernimento. Você sabe discernir se os frutos que essa árvore ou essa pessoa está apresentando é bom ou ruim. Então, se é ruim, eu vou me afastar porque eu prefiro agradar a Deus. Se for bom, então eu vou me aproximar para que eu possa agradar a Deus. Nós temos que ter discernimento. Muitas pessoas estão sendo enganadas, iludidas, dentro e fora das igrejas por falta de discernimento. Tem gente que tudo diz amém. Tem pessoas que tudo baixa a cabeça, tudo é sim senhor, tudo é sim senhora. Tem pessoas que não têm o dom de discernir entre o que é certo e errado e acabam se prejudicando. Existem muitas pessoas que deixaram a fé cristã, abandonaram a fé no Senhor Jesus por falta de discernimento. Não tem discernimento com relação ao dízimo, com relação à oferta. Não tem discernimento com relação à doutrina. Vamos falar da doutrina. Não tem discernimento com relação àquele pastor, aquele bispo, aquela bispa, aquela pastora, aquele obreiro, aquele membro. Quantas são as pessoas que já caíram em golpe dentro da igreja? Quantas são as pessoas que perderam o casamento por falta de discernimento, preferiram agir de acordo com o coração e fizeram um mau casamento, um mau negócio? Então a falta de discernimento, a falta de conhecer entre o que é certo e é errado, entre conhecer o fruto da árvore, acaba trazendo problemas para a maioria das pessoas. Por isso, meu amigo e minha amiga, peça discernimento a Deus. A Bíblia diz lá em Tiago
Se necessita de sabedoria, então peça a Deus que a todos Ele dá. Amém? Então fica aí a dica sobre discernimento. Peça para Deus discernimento. Ó Deus, isso aqui é do Senhor, isso aqui provém do Senhor, eu estou no caminho certo, essa decisão que eu estou tomando é correta, me dá um sinal, me mostra, nem que seja em sonho, mas me mostra, só não deixa eu ser enganado, porque eu tenho certeza que Deus ele vai mostrar. Amém? Vamos falar da doutrina. O que é doutrina? Doutrina significa ensino. Qual é a doutrina de Deus? Qual é a verdadeira doutrina? A verdadeira doutrina é a Bíblia. Tem outra referência bíblica aqui que eu separei também, para a gente meditar. Não existe outra doutrina. O que existe é a palavra de Deus, o ensino. Nós temos que seguir o que está escrito, o que a Bíblia ensina. Olha o que disse o Senhor Jesus. A minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Quer dizer, eu ensino. Se alguém deseja fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se fala por minha própria autoridade. A única doutrina que é infalível é a palavra de Deus. Existem muitas igrejas, existem muitas denominações e cada qual tem a sua doutrina. E eu não estou aqui para julgar qual é a certa, qual é a verdadeira. Eu sei de uma coisa, se a doutrina está servindo para aquela pessoa, ela se converteu, ela conheceu o Senhor Jesus, amém, que ela siga em frente. Está dando certo para ela. O importante é ela continuar na fé. Tem gente, por exemplo, que tem a doutrina de guardar o sábado, outros já não tem a doutrina, outros têm a doutrina de não assistir televisão, outros não vê nenhum problema. Cada qual siga a doutrina que aprendeu. A única coisa que a pessoa não pode deixar de seguir é a Bíblia. Porque essas doutrinas que eu acabei de citar e muitas outras são doutrinas colocadas pelo homem. Não é colocada pelo próprio Deus. Mas as doutrinas também, elas têm na igreja justamente para colocar a igreja numa ordem, numa disciplina. As doutrinas, elas existem para colocar disciplina também nas igrejas. E é bom a doutrina. Tem gente que se converteu com essas doutrinas. Agora, por outro lado também, existem doutrinas falsas. Muitas pessoas também se afastaram da fé, abandonaram a igreja por doutrinas falsas. O próprio Senhor Jesus, ele censurou os fariseus quando ele disse que os fariseus, eles pregavam uma coisa, eles colocavam fardo no povo e eles nem com o dedo moviam a sua doutrina. Então existem muitas doutrinas assim de fato, que prende um membro na igreja, que escraviza a pessoa, que não deixa a pessoa pensar, que pensa pela pessoa, que toma decisões pela pessoa. Existem doutrinas que, por exemplo, a pessoa não faz nada sem consultar o pastor, o bispo, tal. Ela pergunta se é certo, se é errado. Existem denominações que têm o povo na mão. Não fez o povo para Jesus. Não fez o povo para Deus, fez o povo para eles. Tem muita igreja assim, e muita gente foi se afastando e vem se afastando por causa dessas doutrinas falsas. Então, nós temos que pedir discernimento para Deus para não ser escravo de doutrinas falsas. Doutrinas que foram inventadas pelo homem e que usam até a Bíblia, versículos da Bíblia para dizer, para mostrar que está no caminho certo, que são as chamadas seitas. Seitas trabalham dessa maneira. A seita trabalha com mentiras, a seita trabalha com falsidade, com doutrinas erradas e usa até a própria Bíblia para poder prender a pessoa na escravidão. Então aqui, Salomão ele deixa uma instrução orientada pelo próprio pai.
O Pai deixou para ele o discernimento, o Pai orientou ele a buscar o discernimento e também seguir a sua doutrina. A maior doutrina é a palavra de Deus. É uma doutrina infalível. Infalível. Ainda que você mude de denominação, ainda que você mude de igreja, jamais mude de Bíblia. Jamais troque o livro da Bíblia por outro livro, porque a verdadeira doutrina está aqui na palavra. Está aqui na palavra. Eu costumo ouvir muitas pessoas dizerem assim: olha, eu fazia parte de uma igreja A, fazia parte de uma igreja B, só que lá é muito difícil, lá é muito rígido. É o costume, isso são doutrinas colocadas pelo homem. É claro, eu não estou dizendo que essas doutrinas são erradas, e cabe cada um avaliar o que é bom para si. Cada um deve avaliar o que é bom para si. Talvez o que não serve para mim vai servir para você. Mas a maior doutrina que foi deixada, o maior ensino que temos que seguir é a palavra de Deus. Aqui está a doutrina. A doutrina sobre o pecado, a doutrina sobre a graça, a doutrina sobre a salvação, a doutrina sobre a comunhão com Deus, a doutrina sobre tudo está aqui na Bíblia. E é nessa doutrina que temos que nos basear. É nessa doutrina que temos que levantar nossa casa sobre a rocha e permanecer firme nessa doutrina. Amém? Amanhã vamos falar mais a respeito do capítulo 4 de Provérbios e assim adquirir sabedoria. Amém? Que Deus abençoe e te dê discernimento e entendimento para entender e compreender a verdadeira doutrina e a santa palavra de Deus. Fique com Ele e até mais.